Obrigada, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. Glorifico o teu nome. Perfeito o Senhor é. Não há problema em ti, não há erro, não há falhas, não há mudanças, nem sombra de variação. Eu mudo, eu falho, mas o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não sabe errar, tudo que faz é perfeito, é um Deus presente, que socorre. Nós te amamos. Te amamos de todo o nosso coração. Maravilhoso, adoramos o Senhor. E isso nos enche de tanta esperança e nos faz sorrir para o futuro. Estou confiante em relação ao futuro, porque estamos adorando o Senhor hoje, servindo-o de todo o nosso coração. Então, porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã. Porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Cada um pode crer no amanhã. Te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. Muito, muito, muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós somos falhos, mas eu peço, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Vem com renovo, com poder. Se manifesta aqui, passa do Teu sangue aqui, passa do Teu sangue aqui, envia anjos poderosos, acampa ao nosso redor, tem misericórdia de nós, visita os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar. Que a Sua palavra seja pregada com temor e responsabilidade em cada templo, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que seja uma noite poderosa para todos nós, de mudanças, de transformações, de milagres, de visão. Porque a palavra, ela traz essa visão, ela ilumina e nos ajuda a ver, a entender, clareia tudo. Clareza é poder. Passa do Teu sangue sobre nós e toma a nossa vida com grande poder. Eu quebro laços, armadilhas, toda obra demoníaca contra nós, toda obra do inferno contra nós, laços e armadilhas eu quebro em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, toda obra demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus, eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Laços e armadilhas, toda seta demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus, toda força maligna para atrapalhar, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus, eu amarro as forças do mal e lanço no abismo, e tomo posse de graça, de unção, repreendo desânimo, cansaço, opressão, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E eu tomo posse desta unção que levanta, que renova, que cura, que restaura completamente. Eu abro o 6º jejum dos 52 dias. Que alegria, que gratidão eu tenho em poder estar aqui e ver os consistentes, pessoas consistentes, pessoas que não desistem de plantar, que nunca param de plantar, que entra ano, sai ano, elas estão aí caminhando de joelhos, caminhando com temor, Senhor, com entrega, determinadas a vencer, determinadas, Senhor, a irem além, gente que confia, gente que está
está determinada a viver um ano melhor do que o outro. Gente que planta boa semente incansavelmente. Isso para mim é tão forte. Encontrar continuistas, estáveis, consistentes, pessoas focadas, altamente comprometidas com a própria vitória. Gente que entende que precisa escolher a vida e lançar todo dia uma boa semente no solo da vida. Ah, Senhor, eu abro o 6º jejum dos 52 dias, indo para a reta final com tanta alegria, com tanta gratidão por tudo que o Senhor tem feito e uma certeza fora do comum do que o Senhor vai fazer, porque eu sei o que estamos plantando e eu não tenho dúvida que nós vamos terminar esse ano disparado como o melhor da nossa vida, uma explosão de glória, uma explosão de vitórias, o melhor ano da nossa vida até então, com inundação de bênçãos estrondosas. Eu creio, Senhor, eu creio que esse ano, com todos os desafios, nós vamos fechar como o melhor, o mais intenso, o mais glorioso. Ah, Deus, eu tenho tanta certeza disso. Eu estou convicta, Senhor. Eu estou convicta disso. Eu estou convicta de uma glória que nós ainda não experimentamos. Ah, Senhor, muito obrigada. Eu já tomo posse de respostas, de definições, de milagres, de acontecimentos assombrosos na nossa vida, de respostas que estamos esperando há tanto tempo. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse junto com a sua igreja. Ah, Pai, nós somos um time de vencedores. Um time de vencedores, Senhor. A gente não aceita entrar em campo e sair sem goleadas. A gente não aceita entrar e sair sem derrotar o adversário. Nós sempre entramos para vencer. Nunca, não existe uma outra possibilidade. Nós lutamos com a vitória, somos mais que vencedores e entramos sempre focados na nossa vitória, porque nós sabemos que quem tem o Senhor sempre termina em glória. Ah, Senhor, sempre termina em vitória. Muito obrigada. Assuma o controle desta reunião. Derrama a unção que vem do alto, fala com a gente. Eu sou a primeira a depender inteiramente da sua palavra. Eu preciso ouvir, eu preciso saber, eu quero ouvir. E eu quero ver o teu povo saindo daqui com uma mentalidade ampla e abençoado, para romper mais e mais barreiras, ir para um outro nível, porque é sempre para um nível maior que o Senhor leva o seu povo. Quem anda com o Senhor, sobe degraus e não desce, avança, prospera, progride, a vida tem progresso. Muito obrigada. Te amamos de todo o nosso coração, nos ajuda nesse jejum maravilhoso, a nossa madrugada de oração, tudo que nós vamos fazer, que seja para a glória do Teu nome, a nossa vida que seja usada para Te glorificar sempre, tudo para Te engrandecer. Te amamos, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Queridos, nós temos que viver como Davi. Eu estava ainda me lembrando
que Saul enalteceu o Golias. As pessoas, a nação, enalteceram o Golias. Falaram do problema, exaltaram o problema, falaram o quanto o problema era grande. E o problema era grande, imbatível, insolúvel, difícil. Davi chega e faz o contrário de todo mundo. Fala o quanto Deus é grande. Ele falou, Deus é grande, Deus é grande, Deus é forte. Deus, 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 enquanto todos estavam meio que glorificando o problema, Davi chega e glorifica a Deus. Essa é uma atitude que a gente tem que ter. Às vezes eu encontro gente fazendo exatamente assim. Porque o problema, e a Bíblia nos ensina que a gente não fala do problema, a gente fala com o problema. E ali nós vemos todo mundo falando do quanto Golias era um problemão. Davi chega e fala que não. Ninguém precisava ficar com medo do incircunciso filisteu, o sujeito que não tinha aliança com Deus. Porque Deus é grande, Deus é forte, o Senhor é comigo, e ele vai contra o gigante e fala para o gigante, você vem contra mim, armado até os dentes, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Então, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou acabar com você, vou te entregar para as aves do céu. Por quê? Porque ele acreditava, a fé dele era bem diferente dos demais. Muito diferente. Enquanto todo mundo falava do problema, do quanto o problema era grande, ele falou do quanto Deus é grande. Ele glorificou a Deus, ele enalteceu a Deus, ele honrou a Deus, ele focou Deus, e ele deixou claro para todo mundo, para o rei, para a nação, de que com Deus ele podia vencer, a nação podia vencer, porque Deus é muito maior que o Golias. Deus é muito maior que tudo isso. Há essa tendência de olhar para o problema e falar o quanto ele é grande, é assustador. Mas nós somos ensinados pela palavra de Deus a falar do quanto Deus é grande, Deus é forte. Você sabe que eu falo o tempo todo, tudo é pequeno para Deus, tudo é fácil para Deus, nada é difícil demais para Deus. Deus não sabe errar, né? Não se questiona Deus, porque Deus não erra. A falha nunca está em Deus, Deus nunca está errado. Nunca, nunca, nunca. Deus é perfeito, Deus é grande. E, diante da grandeza de Deus, os problemas se tornam nada. Então, tudo é uma questão de olhar. Para onde você está olhando? Você está olhando para o Golias ou olhando para Deus? Se você olhar para o Golias, você vai ver um sujeito realmente com uma cara feia, que está provocando. Mas se você olhar para Deus, você até esquece da cara feia do Golias. Porque você vê a grandeza de Deus. Então, a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, será tenebroso. Tudo será tenebroso. Se você foca Deus, sua perspectiva muda completamente. Se você foca o problema,
você começa a sucumbir. Se a sua boca é aberta para glorificar Deus, a grandeza do Senhor, você sente a energia tomar conta de você. Se você começa a falar do tamanho do problema, o quanto ele é grande e parece insolúvel, você vê que a sua energia se vai. Você vê que aquele que deveria ser o maior general daquela nação não correu para Deus, não buscou a Deus, não dependeu de Deus, não enalteceu a Deus, mas muito pelo contrário. Falou para Davi que ele não tinha condições nenhuma de vencer aquele problema, porque o problema era muito grande. Então, queridos, foca Deus. Quando você for tentado a focar problema e falar de problema, do quanto o problema é isso e aquilo, lembra disso, Deus. Deus é grande, Deus é forte, Deus é soberano, Deus pode tudo, Deus. Maravilhoso. A gente sabe que Jesus foi tentado no início exatamente por aquilo que ele venceu no final, que foi o diabo. E muitas vezes nós somos tentados por algo, e o mal ele vem com a sua afronta, e ele tenta mostrar que ele vai prevalecer. Mas, como diz a Bíblia, sujeito a Deus resiste o mal, e ele foge. Ele é derrotado. Nós fomos ungidos para coisas grandes, e a gente sabe disso, a Bíblia diz isso. E Deus espera que nos posicionemos sempre. Aqui em Lucas 4, nós vemos que Jesus ocupou o lugar que era dele. A palavra de Deus nos ensina a ocupar o lugar que é nosso. Você ocupar o lugar que é seu. Há um lugar que é nosso, há um lugar aí que é seu, um destino que é só seu, um futuro que Deus preparou com exclusividade para cada pessoa. E nós precisamos nos colocar nessa posição, para que Deus possa agir. Porque a gente sabe que sem a nossa colaboração não vai acontecer. Nós vemos que Jesus nunca se perdeu, ele se colocou lá e continuou, fez o que era preciso, se esvaziou. E a Bíblia manda a gente assumir, a ter a mesma atitude de Jesus. Assumir a condição de servos. O Senhor espera que sejamos capazes de nos esvaziar. Muitas vezes resistimos, cheios de nós mesmos por muito tempo, isso não ajuda. E sempre vamos encontrar na palavra de Deus a direção de servir, nos humilharmos, a condição de humilde. E a mesma coisa nós vamos aprender, que nós não podemos nos perder do propósito. Ele foi a Nazaré. Interessante que ele fez exatamente isso no lugar onde ele foi criado. Isso aqui foi um teste para eles. E nós somos testados. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Eu gosto da palavra de Deus porque ensina tudo. Ele não foi naquele dia na igreja. Era costume dele estar assiduamente no templo. A Bíblia vai falar que Jesus estava sempre bem cedinho,
ensinando. Todos os dias, bem cedo, nós vamos encontrar, as Escrituras falam que Jesus estava lá, no templo, ensinando. As pessoas estavam lá. As pessoas iam cedinho para ouvi-lo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Havia uma sede, uma fome. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Ele para. Aleluia. E nós fomos ungidos para a mesma coisa. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E há uma tradição judaica que fala que havia uma cadeira vazia destinada ao Messias. E que ele teria sentado exatamente naquela cadeira. E ainda ele faz essa declaração. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, ó a declaração, sentou-se. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Você vê Jesus se posicionando. Jesus leu a Escritura, sentou-se e disse, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse povo estava elogiando ele, até ele começar a falar as verdades para eles. A partir dali, eles começaram a pegar no ponto de, mas ele não é daqui? Ele não foi criado aqui? Ele não é o filho do José e da Maria? Ele não é o filho do carpinteiro? Quer dizer, já mudou tudo. Quando eles começaram a ser contrariados, aí de elogio, já viraram para questionamentos. Mas ele não é daqui? Quem ele pensa que é? E você vai ver que isso aqui vai terminar com eles tentando matá-lo. Jesus foi tentado e triunfou sobre aquilo que veio sobre ele. E a gente sabe, nós seremos tentados em situações, mas sempre triunfaremos sobre elas. O que vemos aqui é uma direção clara para nós. Nós precisamos ocupar o nosso lugar, nós precisamos nos posicionar sem nenhum temor. E muitas vezes, quando nós nos posicionarmos, quando ocuparmos o nosso lugar, nós já vamos começar a incomodar. Jesus, a Bíblia não fala que em algum momento ele incomodou e alguém olhou para ele. A Bíblia não fala, mas quando ele leu essa escritura, sentou-se e disse, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ler, de ouvir, as coisas mudaram. Você tem que ter esse entendimento. Tem um lugar para você, tem um lugar para mim, tem um destino, o Senhor tem um destino para cada um de nós, tem um propósito com cada um de nós, tem um lugar para cada um de nós.
Nós precisamos ter essa capacidade de ocupar esse lugar. Eu fico pensando o tamanho da ousadia de Jesus em sentar naquela cadeira, ler a Escritura e depois sentar e dizer: hoje se cumpriu essa Escritura. Ninguém gostou. Quando você começa a se posicionar na vida, você já começa a incomodar. Quando você decide ocupar o lugar que é seu, você pode ter certeza que você vai começar a incomodar a partir daí e você vai começar a sofrer algum tipo de oposição. É assim mesmo. Mas isso não foi um impedimento para Jesus. Jesus ocupou o lugar que era dele. Jesus cumpriu com a missão, nos ensinou sobre coragem, ousadia, posicionamento firme, firmeza em tudo. E a Bíblia deixa bem claro que nós devemos seguir os passos dele, as pisadas dele. Ele é o nosso exemplo e é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Se você pensa que alguém vai chegar para você e vai dar assim, ó, do nada, o lugar que é seu, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. A Bíblia diz que você tem que ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. A Bíblia diz que se eu não amarrar o valente, eu não tomo conta da casa, eu não possuo. A Bíblia manda eu avançar, a Bíblia manda eu me posicionar. A palavra de Deus está o tempo todo me mandando avançar. Eu não vou romper com nada se eu não me atrever a isso, se eu não me arriscar. Eu vejo gente que ele quer que as coisas caiam do nada. Não, muitas vezes você vai ter que chegar e sentar no lugar que é seu. Ninguém deu esse lugar para o Senhor, ele sentou. Ninguém mandou ele sentar, ele sentou. Ninguém ofereceu para ele sentou. Ele sentou. E não esperou que alguém dissesse algo, ele disse: hoje se cumpriu. Quer dizer, eu sou o Messias. Hoje se cumpriu. Ele ocupou o lugar dele. E eu vejo que tem gente que não ocupa o lugar que é seu. Eu vejo muitas pessoas, muitos crentes, né? Não estou falando do mundo, estou falando de crente. O homem que não ocupa o lugar que é dele, a mulher que não ocupa o lugar que é dela, isso como pai, ou como mãe, ou como marido, como esposa, como, sabe? O Senhor espera que eu ocupe o meu lugar no reino, na vida das pessoas, que eu seja capaz de me colocar lá. Às vezes a pessoa é tão passiva que ela está achando que alguém vai pegar lá no colo e vai simplesmente botá-la lá. Jesus sabia que aquele lugar era dele. Se eu sei que um lugar é meu, eu vou me colocar lá. O diabo vai tentar impedir? Vai. Tentaram impedir? Tentaram, mas não puderam. Vai tentar arrancar, impedir de você sentar lá? Vai. Vai tentar arrancar você de lá? Vai. Vai contestar? Vai. Vai questionar? Vai. Vai. Às vezes a pessoa, ela se posiciona e quando ela ocupa o lugar dela, vem oposição de tudo quanto é lado. E o que ela faz?
ela resiste em Deus, não é na carne, em Deus. E ela sempre tem vitória. Se você resiste em Deus, você tem vitória. Então, essa é a primeira parte que é muito importante que se entenda. Deus tem um lugar para mim. Diga, Deus tem um lugar para mim. E eu preciso ocupá-lo. Então, eu preciso ocupar esse lugar no reino de Deus, no mundo espiritual, na vida. Eu preciso ter essa capacidade de me colocar lá. Muitas vezes nós vamos ouvir tantos nãos. Você não vê que Davi ouviu nãos e nãos e nãos, mas ainda assim ele se posicionou, ele ocupou o lugar que ele entendeu que era para ele. Ele entendeu que era para ele. E ele foi lá e ocupou. Ele ocupou na vida, ele ocupou naquela batalha contra o Golias. Ele ocupou. Eu me encanto com isso, com pessoas que entendem que realmente elas estão ligadas em Deus, elas têm um discernimento, elas têm um relacionamento com o Senhor, e elas sabem onde Deus as quer, e elas vão e se colocam lá. Elas não ficam esperando que alguém venha fazer isso por elas, e elas também não ficam esperando, nem o apoio e nem ficam presas à desaprovação. Aprovação e desaprovação, aquilo não muda. Ela sabe onde ela deve estar, ela sabe o que é dela, ela possui o que é dela, que muitas vezes não é palpável ainda aquilo, mas ela sabe que no mundo espiritual aquilo já foi liberado, e ela possui aquilo na vida dela, e ela se coloca lá. Tem faltado isso em muitos crentes. Ocupar o lugar que é dele. Não adianta nada. Você pode ouvir a palavra 1 milhão de vezes, a mesma palavra. Se você não for e se colocar lá, não há muito o que fazer. Há um lugar. E eu preciso me colocar lá. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor falou à igreja de Éfeso, que falou ao anjo da igreja que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, a primeira caridade. E era preciso uma volta ao princípio. É bem claro, olha, vocês saíram do lugar. Vocês têm que voltar. Está errado. Observe o texto, lembre-se onde caiu. Quando você fez o desvio? Quando você tomou o rumo errado? Quando foi? Onde tudo começou? Onde foi que começou? A distração se deu onde? Aí ele diz, a próxima é arrependa-se. Então, eu tenho contra você o quê? Que você abandonou seu primeiro amor. Abandonou. Abandonou. Você abandonou.
Você abandonou aquele espírito, você abandonou aquela essência, você abandonou algo que você não podia ter abandonado. Você precisa se lembrar onde foi que você caiu. Você caiu em algum lugar. Você precisa se arrepender. Sem arrependimento você não vai conseguir sair disso, porque arrependimento significa mudança. Quer dizer, você precisa de uma mudança. Arrependimento é mudança. Tem que acontecer uma mudança. Aí ele continua e diz: pratique as obras que praticava no princípio. Depois que você muda, você se arrepende, você volta a praticar as obras que você praticava lá. Quer dizer, a fazer, está muito claro, obras. Depois dessa mudança aqui, então agora as suas ações, porque a fé sem obras é morta, as suas ações vão me agradar. São aquelas ações do princípio. Quando havia o quê? Pureza. Quando havia temor. Tem que voltar lá. Você vê que há um lugar que é nosso e nós precisamos ocupar. Mas para isso, eu não posso perder o foco. Eu não posso perder o foco do propósito. Eu não posso do que realmente importa na vida. Eu vejo que muitos querem ocupar um lugar estando fora do lugar da obediência. Deus tem um lugar para a pessoa, mas ela está fora. Se não se arrepender, se não houver mudanças, o que ele falou? Você vai perder o seu lugar. Então você precisa voltar. É preciso acontecer o quê? Uma volta. Você volta. Se arrepende. Porque senão, você perde o seu lugar. Ele fala aqui, ó. Você perde. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você perde. E é interessante que quando você abandona o seu primeiro amor, aquela fidelidade, aquela sinceridade, aquela pureza que existia lá, você cai. E para você retomar, você precisa lembrar onde você caiu, para saber o que aconteceu. Por que você precisa lembrar onde você caiu? Para você lembrar o que aconteceu. Por quê? Porque você precisa se arrepender. Porque você vai se arrepender do quê, se você não sabe do quê? Não adianta, é muito claro o que a Bíblia fala, não adianta você prosseguir sem se arrepender daquilo que te fez cair. É preciso arrependimento. Então eu preciso lembrar, onde foi que eu caí? Por que eu caí? E me arrepender disso. Arrependimento é mudança. Então eu mudo, eu não volto a praticar aquilo. Mas eu volto a praticar o que eu praticava no início. Eu volto à essência. Aquela pureza. Aquela santidade. Se isso não acontece, eu perco o meu lugar. Eu altero o meu destino. Eu perco o meu lugar na vida. Eu caio no erro de tantas pessoas que nós encontramos na palavra de Deus que alteraram o seu destino.
Deus disse para Jacó, volte para Betel. Betel, você sabe, quer dizer casa de Deus, para o lugar onde pela primeira vez levantou um altar. Então vamos ler aqui. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é a frase de Deus, suba para Betel e se estabeleça lá. E Deus dá detalhe, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar na história. Como estava Jacó naquele momento? Desesperado, quebrantado, humilhado, fugindo, só com um cajado. Usou como travesseiro uma pedra. Estava fugindo do irmão. A Bíblia diz que ele era um sujeito de tenda, caseiro. Não gostava de mudanças, de grandes movimentos. Amava muito a mãe, era muito apegado à família. De repente, o mundo dele virou. Tem que fugir. Deixar a casa, deixar a família, deixar tudo que ele conhecia. Mudar, alguém que não gosta de mudanças, que é tudo. Está indo para um lugar desconhecido, não sabe o que o espera. Não tem nada. Aquilo quando ele deitou ali naquela pedra, que ele fez de travesseiro, certamente o coração dele estava esmagado, angústia. Tanto que a Bíblia diz que quando ele encontrou Raquel, que ele descobriu que era parente dele, ele abraçou, ele chorou que dava para ouvir a distância, de tanto que ele chorou. Aquilo ele teve uma crise mesmo aquela sensibilidade que estava lá, de ter rompido obrigatoriamente, não vou nem falar rompido por ousadia, nada, ele foi obrigado a deixar tudo o que ele conhecia para trás. Foi uma mudança brusca na vida dele. E ele não tinha ninguém senão a Deus. Ele tinha a bênção do Pai. Então, Deus se comprometeu a abençoá-lo. Ali ele teve um sonho e viu o mover de Deus. Um mover em favor dele foi quando Deus falou com ele, deu aquela visão daqueles anjos que subiam e desciam. E foi maravilhoso, e o Senhor disse, olha, eu estou com você, eu vou cuidar de você, e eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo que eu prometi. Ele levantou um altar, o Senhor ali. Ele fez um voto com o Senhor, de dizimar tudo que passasse pelas mãos dele. Aquilo mudou o rumo da vida dele. E ali ele não tinha nada, nem ninguém, a não ser o Senhor. Sabe quando a pessoa não tem nada, nem perspectiva? Nada, a não ser
ela tem Deus, ele tinha Deus da vida dele. Então, ele tinha tudo naturalmente. Ele se agarrou a Deus. Ele se agarrou à palavra de Deus. Aqui em Siquém, eu não vou entrar muito nisso, mas a gente sabe o que aconteceu. Ele comprou terras ali, não era o lugar dele se estabelecer, ele se estabeleceu. A filha dele, a menina chamada Diná, sai para fazer amizade no lugar. Foi violentada pelo filho do governador de Siquém. E aí o rapaz se apaixonou por ela, queria se casar com ela, foi lá, arrependido, pediu para Jacó. Simeu e Levi, que inclusive perderam bênçãos por conta dessa atitude, armaram uma cilada para eles, dizendo que se eles se circuncidassem e entrassem no padrão de Israel, eles dariam uma menina para ele. E ele pediu ao pai, e o pai deu uma ordem, e todos os homens da cidade se circuncidaram, mas aquilo foi uma cilada. Porque a Bíblia diz que no terceiro dia, quando eles urravam de dores, a dor era imensa, eles entraram lá e eles não tinham força nem de andar, eles entraram, atacaram e cometeram um genocídio. Jacó entrou em pânico, porque pensou, agora todas as outras nações, o povo desta terra vai vir contra mim e vai exterminar comigo. É o fim. E isso é o que ia acontecer. E ele ficou desesperado com aquilo. Mas ele não estava no lugar que tinha que estar. E não foi Deus que mandou ele tirar os deuses estrangeiros e os costumes errados. Foi ele. Deus não precisou falar para ele. Quando Deus falou, volta para Betel, ele teve um entendimento. Opa! Eu preciso de uma volta. Era Deus falando, eu quero o espírito daquele lugar. O que acontece quando uma pessoa vai sendo abençoada, vai caminhando com Deus, caminhando com Deus, caminhando com Deus? Se ela não vigiar, ela vai deixando de depender totalmente de Deus, começa a depender de alguma coisa aqui, começa a depender mais de outra coisa aqui, e vai deixando uma coisa entrar, uma outra coisa entrar. E o que foi acontecendo? Ele não sabia que tinha gente dentro da casa dele com deuses estrangeiros e costumes, porque brincos, quem usava muito eram os ismaelitas, não era um costume deles, quer dizer, aquilo não era um padrão deles, era uma coisa que vinha de fora. Eles tinham muita coisa de fora na vida deles. Muita coisa. E para que Deus pudesse cumprir, porque são desvios que vão interromper a ação de Deus. Então, qual era o lugar? Volta para Betel. Ocupa o seu lugar. Volta para a casa de Deus. Que muitas vezes a pessoa precisa voltar no coração. Volta aquele mesmo espírito, aquela pureza, aquela dependência, aquele temor, aquele comprometimento. Volta. Jacó precisava voltar. Mas para voltar, antes tinha que fazer uma limpa. Uma limpa. Isso aqui é muito sério. Partiu dele, não foi Deus que falou para ele. Deus falou para ele, volta para Betel.
E lembrou ele, sabe o lugar? Para o lugar onde, aqui ó, o Senhor apareceu a você quando você fugia do seu irmão? Deu detalhe, você fugia do seu irmão, você está desesperado. Você estava desesperado, seu comprometimento era completamente diferente. Olha aí, ó, hoje, naquela época você tinha um cajado e um travesseiro, o seu travesseiro era uma pedra. Agora que você estava rico, abençoado. Olha o que você deixou entrar na sua casa. Olha só o que você deixou entrar na sua casa. Olha o quanto você foi permissivo. Deuses estrangeiros, costumes errados. Queridos, quantos crentes que têm permitido isso? E com isso, abandonaram o primeiro amor, caíram em algum lugar, saíram do lugar que é deles. Porque tem um lugar. Se eu saio, como é que Deus vai cumprir na minha vida? Como Deus vai fazer? Eu saio da minha posição. O homem, um patriarca, com uma promessa incrível, como é que ele me deixa? A família aí pegando deuses estrangeiros, hábitos de fora. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um Deus. Hábitos, coisas que são comuns no mundo, mas não são comuns na nossa vida. Não podem ser. Ele foi deixando. Sabe aquela coisa que faz uma concessãozinha hoje, outra amanhã, deixa uma coisinha entrar, e deixa outra, e vai entrando mais uma coisinha, mais outra coisinha, uma coisinha, outra coisinha. Agora ele estava em apuro de novo, em desespero. Ele precisava de um grande livramento. Deus fala para ele, sai desse lugar. Ele tinha comprado aquela terra. Ele tinha comprado. Deus fala, volta para Betel. Chega lá, estabeleça-se lá. Onde você está estabelecido? Deu tudo errado aqui. Porque, querido, se você se estabelecer no lugar errado, Deus não vai poder ser com vocês. Você vai começar a ver que tudo está dando errado. Ele se estabeleceu em Siquém, filha violentada, filhos vingativos, causaram o maior transtorno, virou uma confusão. Eu não sei por que é que isso está acontecendo comigo. Saiu do seu lugar, do lugar espiritual, até um lugar geográfico, no caso dele, os dois, espiritual e geográfico. Os dois. Mas o principal aqui era o espiritual, porque quando o espiritual começa a declinar, eu já vou perdendo a visão, me estabeleço em Siquém, começa a me envolver, agora minha filha, eu solto a minha filha para ir fazer amizade com os mundanos, a minha adolescente, sai sozinha, andando, para fazer amizade com as meninas da redondeza, é violentada, os irmãos tomam as dores, se mostram sanguinários, a casa dele, mas daí, vamos abrir a casa do Jacó, ídolos, costumes de outros povos, hábitos errados. Está entendendo? Por quê? Tudo isso
Deus falou o quê? Vai para Betel e se estabeleça lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão. Volta para lá. Você se estabeleceu no lugar errado. Você está no lugar errado. Com influências erradas. Deixou entrar na sua casa a coisa errada, muita coisa errada. Você não fechou. Então você vai entrando na casa, vamos entrar na casa do Jacó. Vamos entrar. A filha foi criada para temer a Deus. O que ela foi fazer? Buscar amizade com as mundanas. Se você ler lá, você vai ver. Os filhos não foram criados para temer o Deus de Israel? Como é que se tornam tão agressivos e violentos ao ponto de matarem homens de uma cidade inteira? Estamos falando dos parentes de Abraão. Esses aqui eram os netos de Isaac, bisnetos de Abraão. Porque o pai precisou se encontrar numa situação de muito apuro para se levantar e dizer: tirem, livrem-se. Eu uso essa expressão, livrem-se, livrem-se, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Precisava de purificação, trocar de roupa. Tem a ver com roupa. O que é roupa aqui? Roupa espiritual. Tem que haver uma mudança. E eles então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. Nenhum israelita usava brinco na orelha. Ismaelita usava brinco na orelha. Tem muito uma expressão que se encontra na Bíblia, isso não se faz em Israel. Em Israel, você nunca ia encontrar um israelita usando brinco, mas ismaelita sim. Tem coisa que crente não faz, mas mundano faz. Não se espera encontrar deuses pagãos dentro da casa do justo. Se encontra na casa do ímpio. Na casa do justo você não encontra. Mas Jacó, com uma autoridade, foi permissivo, omisso, conivente, fez concessões e precisou se encontrar num momento de total desespero. Ele viu a morte. Recorreu a Deus. E Deus mandou ele voltar e se estabelecer em Betel, no lugar. Ela vai ocupar aquele lugar, lembra? Aquele lugar, aquele lá. Você tem que voltar para lá. É aquele lugar. Lembra daquele espírito, daquele coração? É lá.
E aí, então, entregaram tudo aquilo e ele se livrou daquilo. E aí, então, Deus deu uma vitória muito grande e ele voltou para Betel, se estabeleceu lá e recomeçou. Porque isso fala de um recomeço, como em Apocalipse. Volte, é hora de recomeçar, de voltar. Porque assim eu não posso dar vitória. Quem está entendendo a palavra? Você vê. Nós vemos aqui que era preciso um ajuste na casa do Jacó. E a gente precisa nós precisamos manter essa atenção. Porque é isso. Para avançarmos, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos efetuar mudanças que são necessárias, ajustes. Senão vai travar a nossa vida. Eu vejo gente reclamando e até questionando os seus resultados. Mas a gente chega um pouco perto, dá para ver os desvios, e muitas vezes a palavra está vindo e está falando, ó, arrepende, muda, ajusta isso aí, mexe nisso aí, isso não pode ficar assim. Volta para o lugar que você tem que estar, para que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Você vê que é interessante isso. Eu aprendo muito. E a gente tem que pegar as Escrituras, porque nenhuma palavra ela vem sem um propósito forte. E a gente sabe que quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. A palavra vem para nos situar, olhar, ela está nos guiando o tempo todo. A pessoa pode até passar por cima, ignorar, não é para mim, não é comigo, não, olha que é, hein? Olha que é. Deus falou com Abraão, Abraão obedeceu, Abraão recebeu promessas, Abraão levantou um altar ao Senhor, estava indo bem. Apesar dele ter levado Ló, que Deus não mandou levar, mas está indo. Aí ele se depara com o seu primeiro grande desafio. Quer dizer, o grande desafio foi mesmo de sair, obedecer, mas aquele ele rompeu. Ele obedeceu, ele encontrou crise, ele chegou lá e encontrou fome. Você não encontra ali o Senhor falando, Abraão, desce para o Egito. Você vê que sempre Egito quer dizer descer, você não pode esquecer desse detalhe, eu falo isso sempre. Se você pender para o mundo, você vai descer. Queridos, se você pender para o mundo, você vai começar a descer. Seu padrão vai cair. E a hora que você começa a descer, tudo na sua vida vai começar a cair. Você começa a pender para o mundo, está aqui, ó, a casa do Jacó foi pendendo para tudo que não provinha de Deus, foi deixando coisas de fora entrarem.
À medida que elas foram entrando, as coisas não foram dando certo mais. Precisou de uma mudança de ajustes bem rápido. Volta, se estabeleça lá. Pois aqui, quando ele teve crise, onde que ele foi buscar solução? Em Deus? Não. No Egito. Egito representa o mundo. Então ele foi buscar onde todo mundo foi buscar. Dá para ver nesse período de pandemia, crentes que agiram igual aos mundanos, falaram igual, tiveram o mesmo comportamento, temeram da mesma maneira e foram buscar refúgio no mesmo lugar que todo mundo foi buscar. Aí, se você vê, no final da história, quem buscou em Deus e quem buscou fora de Deus, quem buscou em Deus e quem desceu para o Egito, tem diferença. Muita diferença. E você observa que as coisas foram mudando para Jacó à medida que ele foi muito abençoado. E observa o detalhe que Abraão já tinha enriquecido muito. Enriquecido em gado, prata, ouro, quer dizer, não é enriquecido espiritualmente, não, enriqueceu materialmente mesmo. E aí, então, nós já começamos a declinar. Porque agora eu não dependo tanto de Deus e começo a depender do que eu tenho. Então, eu começo a fazer concessõezinhas. E de concessãozinha, inha, daqui a pouco eu tenho um monte. Um problema gigante na minha vida. Muito bem, desceu para o Egito. Deus o mandou descer. A mulher foi tomada pelo faraó. E ela foi tomada, e no caso aqui, nesse caso, no caso do outro rei, do Abimeleque, Deus tratou ali, como tratou também com o faraó, duramente. Mas o faraó tomou ela como esposa. O outro, Deus não deixou tocar nela. Nesse caso, sim. Não deu nada certo. Nada. Aí ele sai do Egito e fica perambulando. Vai para lá, vem para cá. Você vê um cara perdido. Um cara que está perdido. O que ele fez? Foi para o lugar onde ele levantou o primeiro altar. Aí, ele invocou o nome do Senhor e pôde recomeçar. Então, enquanto não voltou para o lugar onde ele levantou o primeiro altar, ele não conseguiu. Ele teve que ir lá, ocupar aquele lugar, voltar para aquele lugar, recomeçar. Ele não teve como, ele não conseguiu. Ele ficou perdido, não conseguiu se reencontrar. Ele precisou ter aquele encontro com Deus, e só aconteceu naquele lugar onde ele levantou o primeiro altar. Então, não adianta, você sai do lugar, você vai, começa a descer, toma um rumo errado. Ah, mas é crise. Ah, mas é fome. Eu fui buscar comida. Ah, tá. Então, peraí. Eu faço um negócio que Deus não me mandou fazer por causa do meu estômago, né? Porque ele foi atrás de comida. Abraão foi atrás de comida e encontrou 1000 problemas. Ele foi atrás de comida. Porque tinha uma crise, ele desceu para o Egito. Atrás do quê? De comida.
Ele precisava fazer isso? Não, ele tinha promessas de Deus para ele. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Não, mas tem crise, tem problema, tem Covid. Tem isso, tem aquilo. Vamos descer, vamos lá, vamos descer para o Egito. Vamos descer para o Egito. Depois pergunta por que está perdido, andando para lá e para cá, não sabe o que fazer, e aí Deus vem e diz o quê? Volta para o lugar onde você levantou o seu primeiro altar. Eu quero aquele espírito. Lembra? Quando você saiu, que você estava com o espírito elevado, sincero, confiante. Aí quando você se encontrou em problema, tem crise, tem fome. Ai, como eu vou encher minha barriguinha? Como eu vou comer? Ah, descerei para o Egito. O faraó pegou a Sara, quase que alterou todo o projeto de Deus, e foi uma confusão. Aí ficou perdido, andando para lá e para cá, e volta para o lugar, volta para o lugar onde você levantou o primeiro altar. Tem que voltar lá. Sai do Egito, sobe, vai para lá. Partiu, foi lá, indo de um lugar ao outro. Indo de um lugar ao outro. Até que, voltou. E onde pela primeira vez tinha construído o altar, ali Abrão invocou o nome do Senhor. Foi um recomeço para ele. Não demorou, ele rompeu com Ló, aí a vida dele foi andando, porque daí rompeu com Ló, você vê que não adianta, enquanto você não faz o que tem que fazer, Deus não pode mostrar a terra para você. Teve que voltar para o lugar onde ele levantou o primeiro altar, teve que romper com Ló, e a Bíblia dá o detalhe, quando se separou de Ló, o Senhor mostrou a terra, mandou percorrer, mandou possuir. Não adianta, esquece. Esquece. Enquanto não voltamos para o lugar onde levantamos o nosso primeiro altar, não rompemos com os lós da vida, que Ló é véu, com coisas que roubam a nossa visão, com coisas que Deus não mandou eu carregar comigo, com coisas que o Senhor mandou sai do meio da parentela, do meio dessa terra, da casa do seu pai. Não era só um lugar geográfico, era de hábitos, costumes, fé, de tudo. Essa fé não é para você, esse sistema não é para você, esses costumes não são para você, esse espírito não é para você. Aí depois que a pessoa foi, ela volta lá. E ela fica lá, se dividindo. Eu obedeço, mas é obediência parcial. Eu faço, mas ainda carrego algo comigo. Eu continuo levando ainda um Ló comigo. Algo que vai roubar a minha visão. Vai dar certo isso? Não vai. Ai, não sei por que está demorando, não sei o quê. Se livra, volta para o lugar onde você levantou o primeiro altar. Se livra do Ló. E Deus vai poder fazer. Porque quando Deus falou para ele, saia do meio da casa do seu pai, saia daqui dessa terra, do meio da sua parentela, era mais do que sair de um lugar físico, era sair de um padrão. De um padrão. E o que aconteceu com Jacó é que o padrão estava caindo. À medida que foi sendo abençoado,
o padrão foi caindo. Teve que voltar. Abraão foi atrás de comida no Egito. Saiu da rota. Saiu do lugar que ele tinha que estar. Quase que alterou. Todos eles, se não param para ouvir a Deus, se eles não tivessem feito os ajustes, voltado para o lugar certo, Deus não podia fazer. Deus não teria como fazer. Deus não tem como Deus fazer estando no lugar errado. Não tem como. Quantas pessoas que já experimentaram a glória de Deus diversas vezes foram abençoadas. E você vê, aos poucos, foram se distraindo com os próprios milagres. Eu creio que Deus está chamando para uma volta, para ajustes. Eu gosto muito, quando eu leio aqui, disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Eu sempre falo dessa palavra. Agar estava fugindo. Aliás, nós vamos encontrar, Elias fugiu, teve que voltar, Jonas fugiu, teve que voltar. Nós vamos encontrar vários que tiveram que se humilhar, se sujeitar, para serem abençoados. Muitos tiveram que fazer ajustes na vida. E Agar, se ela não tivesse voltado e se humilhado, que aquilo era um corte para a carne dela, ela nunca teria vivido o que ela viveu. Ela estava fugindo já, ela não queria passar pela situação. Inclusive que ela mesma tinha provocado. Se ela estava vivendo aquilo, porque ela tinha provocado. Ela não era inocentezinha, uma coitadinha. Ela provocou para aquilo acontecer. E o anjo falou, volta e se humilha. Na Almeida fala, se humilha. Debaixo das mãos da Sara, se sujeita a Sara. Você tem que se humilhar. E o grande problema é que tem gente que não quer se humilhar. Não quer se submeter. E acha que vai ter avanço sem fazer isso. Não vai. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Suá quer dizer prosperidade que causa depressão. Judá, Deus tinha um plano tão grande com Judá. Quando aconteceu aquilo tudo com José, ele não aguentou a pressão, porque ele fez parte daquilo. Saiu do seio da família e saiu como um rebelde. Agora eu vou fazer tudo contrário daquilo que eu sei. Eles sabiam que eles não podiam se misturar. Eles sabiam, você vai lembrar de Abraão fazer o servo jurar que Isaac não ia casar com mulher cananeia, pois ele vai e se casa com a mulher cananeia, filha de um homem chamado prosperidade que causa depressão. Porque, queridos, tem coisas que as pessoas correm atrás que só vão causar tristeza, angústia e depressão. Qualquer coisa fora de Deus vai só trazer sofrimento para a vida.
Quando você corre atrás de uma prosperidade fora de Deus, de uma bênção fora de Deus, de um relacionamento fora de Deus, de qualquer coisa fora de Deus, o que você vai ter é depressão para a sua vida, é angústia, é desespero, é amargura, que foi o que ele teve. Casou com essa mulher, o primeiro filho foi tão mal, a Bíblia diz que o homem foi tão mal, mas tão mal que Deus o matou. O segundo também foi na mesma linha. Era um sujeito enganador, morreu também. A mulher dele depois morreu, sobrou um filho, e aí tem a história com a Tamar, mas hoje eu não vou entrar nisso, que inclusive foi uma bênção na vida dele, que trouxe herança para ele. Apesar das vias serem erradas, ela acreditava no plano de Deus e ele não. Tanto que ele usou a expressão, ela foi mais justa do que eu. Ela creu mais do que eu. Então, assim, aí ele voltou, e aí nós vamos ver na questão lá de Judá, já da fome no Egito, que eles foram lá, que aí encontraram com José, e José ainda não tinha se revelado, aquela história toda com Benjamim, e ali você vê ele assumindo uma posição de quem havia se regenerado. Mas o ponto aqui é que quando ele se meteu naquele plano sórdido contra o José, e aí ele quis fugir daquilo tudo, não aguentou a pressão, aquilo peso, e aí a pessoa revoltada, com raiva de tudo, agora eu vou fugir de tudo relacionado a Deus, vou fazer o contrário. O que ele pegou para a vida dele? Uma prosperidade, relacionamento, filhos, tudo que ele pegou, só trouxe para ele angústia, dor, depressão. Foram anos sofridos, desesperadores. Aí ele voltou. Aí quando ele volta para o seio da família, e se dá lugar para Deus restaurá-lo, aí nós vamos ver. Ali ele assumindo uma posição de um homem de caráter, um homem de verdade. Mas isso ele já tinha idade e já tinha tido muitas perdas. Não foi feliz naquele casamento, não foi feliz com aqueles filhos, não foi feliz em nada. Aquilo foi um tempo, sabe, um tempo negro na vida da pessoa? Um tempo negro. Que é provável que quando ele vinha na cabeça, não quero lembrar desse tempo, o tempo difícil. Um tempo negro na vida dele. Mas foi em busca de uma prosperidade que traz depressão, de coisas que trazem tristeza, sofrimento. Mas quando ele voltou, aí você vê. E aí você vê que ele terminou bem. A gente vê no final da vida ali do Jacó abençoando ele e falando coisas tão poderosas. E ele foi colocado como primogênito, porque Rubem perdeu o seu lugar, porque desonrou a cama do pai, deitando com a concubina. Simeão e Levi, porque foram vingativos e mataram pessoas, enganando elas. E aí, então, a primogenitura foi para ele.
E Deus pôde restaurá-lo, porque ele deu condições para Deus. Você vê nitidamente a postura que ele assumiu naquela questão do Benjamim, foi uma postura de um homem. De um homem que tinha sido transformado. Então, ele pôde receber a bênção da primogenitura. E ali, se você lê as bênçãos que o pai dele declarou sobre a vida dele, e o lugar que ele ocupou, aí a vida dele mudou. Mas teve que voltar, se reposicionar, voltar, se reposicionar. Deus quer fazer por todos nós. As promessas são todos os dias. Você vê Deus liberar para nós palavras fora do comum. Mas é hora de voltar, de recomeçar no temor, fazer ajustes imediatos e urgentes, de um reposicionamento, que a pessoa muitas vezes sai do lugar que ela tem que estar, para Deus poder cumprir com tudo que Ele prometeu, tirar o que deixou entrar. E o tempo todo nós vemos voltar. Há uma chamada, um apelo para uma volta. E então nós vamos dar condições, estando no lugar onde Deus espera que estejamos, nós vamos dar condições para Ele fazer tudo que Ele tem prometido para nós. Porque Deus é um lugar de glória para todos nós, mas nós precisamos corresponder. Dar a resposta através das nossas ações, que é o que eu li lá. Volte ao princípio, à prática das primeiras obras. Nós precisamos disso, porque isso é dar condições a Deus para Ele fazer. Vamos nos colocar de pé e pegar nosso propósito. Liga o seu pensamento no céu. Fala com o Senhor. A gente sabe. O Senhor nos envia a palavra. E a gente sabe o que Ele quer dizer, o que Ele está tratando. A gente sabe. O que Ele está requerendo de nós, nós sabemos. Onde devemos mexer, para onde devemos voltar. Quais as decisões que o Senhor espera nos ver tomando. Em relação à nossa vida, à nossa casa, aquilo que nós já ouvimos da parte de Deus. Onde o Senhor quer você? Espiritualmente. O que é preciso tirar? Onde o meu coração está? O que eu deixei entrar? Que está travando a minha vida? Que lugar é esse
que o Senhor espera que eu me coloque, que eu esteja lá, e eu estou me recusando. O que representa essa Betel? Esse lugar onde eu levantei o primeiro altar? Me sujeitar a algo que eu não quero? O que representa? Eu preciso agir com sinceridade para com Deus. Assumir responsabilidade pelas escolhas que eu tenho feito. Porque Deus não falha. Ele nunca erra. Ele nem sabe errar. Deus não sabe errar. Abra o coração. Porque você pode trazer, pode ver que todos eles foram restaurados, foram livres, foram abençoados. Todos eles. Quando fizeram ajustes, quando se posicionaram, né, se reposicionaram, viveram restaurações, mudanças. Deus pôde fazer, Deus pôde realizar, Deus pôde livrar, Deus pôde cumprir com o que tinha prometido, Deus pôde materializar as promessas. É incrível! Deus pôde fazer. E Ele está dizendo aqui: eu tenho um lugar para você. E eu quero você ocupando esse lugar. Ocupe esse lugar. Se volta para lá. Porque Deus, a fidelidade dele é eterna. Eu falho, você falha, ele não. A palavra de Deus se cumpre na vida daquele que crê e se posiciona. Que lugar é esse? Que Deus está dizendo: se coloca lá. Volta para lá. Seu coração precisa voltar. Aqui fala de volta, de recomeço, de ajustes, de um reposicionamento, de tirar da vida coisa que deixamos entrar. Precisamos nos desfazer de coisas que impedem a ação poderosa de Deus na nossa vida. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência Tenho contra és ti tu, Jesus. que abandonaste o primeiro amor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz. Lembre-se onde caiu. Pois a essência és tu. Volta ao princípio, a prática das primeiras obras. Volta. Jesus. Volta.
Jacó volta a Betel. Mas antes precisava. Quando a música esmorece, Eles precisavam jogar fora os deuses estrangeiros, os costumes errados. Abraão, volte ao lugar onde você levantou o seu primeiro altar. Agar, volte e se sujeite a Sara. Judá, volte para sua família. Pois apenas uma canção. Volte à obediência. Volte ao temor. Seu coração precisa voltar. Busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Nós somos ungidos meu coração para coisas sobrenaturais. Há um lugar que é para cada um de nós e nós precisamos ocupar. Resistir à oposição, às tentações, aos desvios, às concessões. Pelo que eu fiz dela, pois a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Estou voltando à essência. Ele está nos chamando. E a essência é sua. Todos eles viveram restauração. Deus pode fazer. Todos que eu li para você se posicionaram, se colocaram no lugar que era deles, e Deus então pôde fazer. E é o que Ele está dizendo para você. Essa é uma palavra de vitória para cada um de nós. Porque às vezes as pessoas estão chateadas, frustradas com seus resultados. E a resposta para os seus questionamentos é esse: volta, ocupa o lugar, se coloca no lugar, e eu vou fazer na sua vida. Você vai ter resposta. Eu vou te restaurar, eu vou te restituir, eu vou renovar você, eu vou trazer a resposta que você tanto precisa. Mas eu quero um coração, o meu e o seu, Deus quer o nosso coração no lugar certo, dependendo dEle, se relacionando com Ele, priorizando a Ele, dependendo dEle. Completamente abertos para a sua palavra, rendidos, submissos, humildes. Você me vê repetindo o tempo todo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E todos esses, quando voltaram, revelaram humildade, uma vontade de recomeçar no lugar certo, dando condições para Deus. Todos eles entenderam que era preciso dar condições a Deus, que muitas vezes nos chateamos, mas não estamos dando condições a Deus. Resistimos no lugar errado, com a mentalidade errada,
coração errado, com a atitude errada, com a fé errada, com as influências erradas. Eu gosto muito, eu aprendo muito com a palavra de Deus. Jesus escolheu as pessoas certas para estarem com Ele. Relacionamentos afetam o nosso destino. Nós precisamos da influência da palavra. Relacionamentos errados afetam o nosso destino. Uma influência errada afeta a nossa vida. Deus não ia poder fazer lá em Siquém aquela influência mundana, aqueles deuses estrangeiros na vida de Jacó. Deus não ia poder fazer lá no Egito. Não tinha nem como fazer, o faraó já tinha tomado a Sara. Deus não ia poder, aliás, ele não pôde, ele não fez, enquanto não foi tirado o Ló de perto o Abraão não tirou o Ló de perto dele. Enquanto a Agar não voltou para submissa a Sara, enquanto Judá não saiu da casa de Suá, daquele ambiente, e voltou para o lugar onde Deus tinha com ele, Deus não pôde fazer. A palavra nos ensina muito bem. As coisas não acontecem com um estalar de dedos. Atitudes são tomadas, passos de fé são dados, decisões são tomadas. Ó Espírito Santo, venha ao nosso encontro. Nós invocamos a sua face, Senhor. Nós queremos te agradar acima de tudo, nós nos rendemos. Eu sei que o Senhor nos quer completamente rendidos, submissos, humildes, quebrantados, reposicionados. O Senhor nos quer ocupando o nosso lugar, o Senhor nos quer no lugar certo. No lugar errado o Senhor não pode fazer, com as pessoas erradas o Senhor não pode fazer, com a influência errada o Senhor não pode fazer. Ah, Senhor, nós precisamos crer na sua palavra e nos jogar inteiros, comprometidos. Precisamos assumir a responsabilidade pelas escolhas que temos tomado, que temos feito. Precisamos nos render inteiramente num nível e elevar o nosso nível de confiança, confiando na sua palavra, tomar as decisões que o Senhor nos manda tomar, sem resistir, porque é difícil para a carne, porque eu não quero, porque é doloroso, porque isso e aquilo. Não, o Senhor simplesmente nos quer obedientes, submissos, com uma obediência total e não parcial, sendo influenciados pela tua palavra, Senhor, glorificando o teu nome, servindo ao reino. Toca profundamente os corações. Nós queremos entender, nós queremos crescer. O Senhor tem falado tanto, faltou estabilidade em Jacó, estabilidade em Abraão. Faltou consistência, continuismo em Judá, em Agar. E o Senhor quer um povo estável, consistente,
constante, estável, um povo contínuo, um povo focado, um povo comprometido, rendido, entregue, humilde, que dá ouvidos à sua voz. Ah, Senhor, o Senhor quer fazer por todos nós. E nós temos o poder, através da submissão absoluta, de acelerar processos na nossa vida, tendo atitudes poderosas, ousadas, que massacram a nossa carne. Ah, Senhor, o Senhor está nos chamando para decisões firmes, sábias, porque o Senhor quer agir. É o Senhor dizendo: eu quero agir. Colabora, coopera, se posiciona, porque eu quero agir na sua vida. Eu tenho resposta para você. O Senhor tem resposta para nós, Senhor. O Senhor tem resposta, o Senhor tem vitória para nós. Mas é preciso ocupar o lugar que o Senhor determinou, corajosamente. E eu oro para que cada um entenda a palavra e se coloque lá. Porque se nós estivermos onde o Senhor determinou, para cada um, não tem erro. A nossa vida flui, a nossa vida anda, frutifica, progride, avança, explode em vitórias. Não tem como ser diferente, meu Pai. Toca profundamente aqui, que a cegueira seja tirada, a insensatez arrancada, que o espírito de incredulidade seja derrotado agora em nome de Jesus. O espírito do medo, o espírito da arrogância, da altivez, do orgulho, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que as vendas caiam, que nós possamos vir e dar condições ao Senhor para derramar e entregar nas nossas mãos o que estamos esperando. Quantos que o Senhor já deu a direção, mas passaram por cima. O Senhor já falou, mas ainda não, a decisão não foi tomada. Quantas vezes o Senhor envia a palavra, mas é ignorado. Quantas vezes o Senhor fala exatamente o que deve ser feito, mas não há consistência, não há prática. Muitas vezes até é feito, mas não há esse continuismo. O Senhor não nos quer oscilantes, instáveis, volúveis. O Senhor não nos quer. Um dia cremos, outro dia não cremos. Um dia estamos, outro dia não estamos. Um dia somos espirituais, outro dia carnais. Um dia estamos decididos a obedecer, no outro já estamos cedendo para as emoções, para os sentimentos. E o Senhor está dizendo: você precisa crescer. Como eu vou poder fazer na sua vida se você não cresce, se não amadurece, se não evolui, se não há progresso na vida espiritual? Como vai haver progresso na vida física, material? Deus está falando conosco. Vem, Espírito Santo, e vai tocando profundamente. Toca, Senhor. Toca profundamente, Senhor. A tua palavra fala: quando eu era menino, agia como menino, discorria como menino, tinha atitude de menino.
mas agora eu sou um adulto. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a condição de servo. O Senhor nos quer como servos e se esvaziou. Tem que se esvaziar da religiosidade, do emocionalismo, da cegueira, da imaturidade, da inconstância. Tem que esvaziar, tem que romper com a imaturidade, tem que romper com as tolices, tem que romper com a incredulidade, tem que romper com as oscilações, tem que romper. Tem que romper. Tem que romper. O Senhor nos quer rompendo com esse padrão baixo, como o Senhor vai poder nos colocar num lugar alto, sempre tendo atitudes que nos rebaixam, atitudes rasteiras. O Senhor nos quer íntegros, inteiros, retos, verdadeiros, sinceros. Toca, Senhor, em todos nós. O Senhor quer uma mente renovada, um coração transformado, um interior puro, uma vida que glorifica o Teu nome. Porque a sua fidelidade é eterna. Mesmo que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. E o Senhor está nos chamando para uma vida de fidelidade. E se nós crermos, nós vamos viver o sobrenatural. E o grande problema das oscilações é a incredulidade, porque a incredulidade é a base do pecado. É a cegueira que vem da incredulidade. Porque quando nós cremos na Tua palavra, cremos no Senhor e na Tua palavra, não há dúvida, não há oscilação, porque estamos firmados na rocha. Eu peço um povo forte, com caráter forte, mente santa, olhos santos, ouvidos santos, boca santa, coração santo, mãos santas, pés santos, escolhas santas, decisões santas, atitudes santas, sementes santas, intenções e motivações santas, uma vida santa, irrepreensível, que glorifica o Teu nome. Então, não há limite para o Senhor agir na vida da gente. Eu abençoo cada um, consagro cada propósito, profetizo a materialização dessas restaurações, reconstruções e mudanças. Um novo tempo. A pessoa que entrou não é a mesma que sai. Decidida a viver num outro nível, num padrão alto. Porque o Senhor nos chamou para andarmos nos lugares altos da terra, para cavalgar nos altos da terra, para andarmos em vitória sempre. O justo avança, progride, não perde guerras. Quem perde guerras e regride na vida é o ímpio. É aquele que tem atitudes ímpias. É o arrogante. Mas o humilde, o temente, o que serve ao Senhor verdadeiramente, cavalga nos altos da terra. Obrigada por tudo. Te amamos, te agradecemos e te glorificamos. Obrigada, amém. Amém, amém.